Olá, seja bem-vindo ao canal Zoom, que hoje a gente vai falar sobre anarquismo. Bom, existe basicamente dois tipos de anarquismo, o anarcocapitalismo e o anarcossocialismo. Anarquismo, em essência, é a pregação da ausência de governo. Você não precisa de um governo para gerir na sua vida, não precisa de um governo para ditar leis, não precisa de um governo para dizer o que você pode ou não pode fazer, para cobrar impostos, né? O anarquismo, inclusive, acredita que o imposto ele é realmente roubo. E o anarquismo é, sobretudo, a pregação de que você não precisa de uma instância superior, né, para gerir a sua vida. Você vai autogerir a sua vida. Esse é o pensamento anarquista. Existem dois tipos básicos de anarquismo. O anarcocapitalismo, que é um pensamento mais à direita, e o anarcossocialismo, que é um pensamento mais à esquerda. Do lado do anarcossocialismo, a gente tem a pregação de virtudes e valores meio que de forma forçada. Ele acredita na força, né, na imposição. Eles dizem que não, né, que num certo momento da história houve a tentativa de colocar o anarcossocialismo, só que mais tarde eles foram derrotados, né, e foram, inclusive alguns deles foram mortos, né, por forças inclusive de esquerda também. Ele é conhecido, o anarcossocialismo é uma força de esquerda, é um pensamento à esquerda, de que não haveria uma forma de governo, né, de imposição, mas que as pessoas iriam se solidarizar umas com as outras, iriam se ajudar. Só que toda forma à esquerda pensa de colocar as suas ideias pela imposição, sim, né, pela força, pelo método da força. Já o anarcocapitalismo, ele acredita na ausência de governo. Então vamos pensar dessa forma. O que é um pensamento à direita e o que é um pensamento à esquerda? Um pensamento à esquerda pensa numa ideia de governo muito inchado, vai até o governo ditatorial, tipo um governo da Coreia do Norte, por exemplo. Então, e o uso para isso vem o uso da força. Então, um pensamento à esquerda é um pensamento com mais Estado, e um pensamento à direita podemos colocar que é um pensamento com menos Estado. Tá? Não necessariamente a ausência do Estado, tá? Mas um pensamento com menos Estado. Então, é mais ou menos isso. A esquerda, mais Estado, a direita, menos Estado. Na ponta do pensamento à direita, a gente tem o anarcocapitalismo, que ele acredita na ausência do governo, que o governo seria realmente desnecessário. Um anarcocapitalista pensa, por exemplo, que o imposto é roubo, que muitas das leis são leis desnecessárias, que existiriam outras formas, né, de se organizar a sociedade a partir de interesses particulares e interesses das próprias pessoas. As pessoas iriam decidir como iriam gerir suas vidas, né? Como iriam assaltar uma rua, como iriam colocar um sistema educacional, né, que não fosse uma ditadura, né, um ditado pelo governo. Hoje nós, por exemplo, temos no Brasil uma forma de educação ditada pelo governo. O governo estipula como vai ser aquela meta, né, de aprendizado, quais são as matérias que são essenciais para a vida do estudante, qual é o sistema de ensino correto, quantas horas você tem que estudar, e qual é o sistema de prova, e é ele que no final avalia quem é ou não capacitado após esse sistema todo de ensino ou de aprendizado. E tem a formação, por exemplo, do Enem, né, que é um sistema de prova que avalia e força, de certa forma, todas as outras escolas, sejam elas públicas ou privadas, a ensinarem aquilo que vai cair naquela determinada prova. E geralmente é um pensamento muito doutrinador, muito à esquerda, muito voltado para o marxismo cultural, para as pautas socialistas e pautas voltadas muito, né, para o ensino da pregação dessa forma de religião, onde a esquerda é mais ou menos isso mesmo, onde o Deus deles é a história, e as pessoas são forçadas a um coletivismo, são forçadas às virtudes com força de lei, né, pela imposição. Então, dentro do pensamento anarcocapitalista, isso não existe, esse Estado dominador não existe, e as pessoas passam a gerir suas próprias vidas baseadas em escolhas livres, escolhas voluntárias. E nisso, o livre mercado iria ajudar a pautar a vida das pessoas, ou seja, as pessoas iriam contratar formas de segurança, formas de saúde, formas de educação, e isso iria ajudar as pessoas a serem mais livres. Tá? Um pouco antes, digamos assim, nessa escala, nessa linha que vai até o anarcocapitalismo, você tem uma ideia de liberalismo clássico, que está mais próximo do anarcocapitalismo, onde você não tem a abolição do governo, mas você tem uma forma de governo limitada em poderes e funções, né?
onde ele vai abranger principalmente 3 áreas específicas do governo, que são elas a infraestrutura pública, a justiça e a segurança. Essas 3 áreas específicas são abordadas pela linha do governo limitado. Tá? Haverá imposto, haverá formas de educação, haverá formas de se ofertar o serviço de saúde, mas não será uma imposição através de altos impostos ou ditatorial. Tá? Eles acreditam na ideia do governo limitado, que o governo é limitado em poderes e funções porque a essência do homem é má, baseado no princípio calvinista, de que a essência do homem é má, tende para o mal e, portanto, o governo deve ser limitado em poderes e funções. Então, basicamente, o nosso vídeo é sobre isso mesmo, falar sobre a diferença entre anarcossocialismo e anarcocapitalismo, né? Para que não fique pensando, são anarquistas. Mas o que é um anarquista, né? Tem um anarquista mais à esquerda e um anarquista mais à direita. Na verdade, o anarcossocialismo é uma corruptela do que seria realmente o anarquismo puro, que é a ausência total de governo. Ok, então, por hoje é só. Esse vídeo fica curtinho mesmo. Valeu, amigos do canal Zoom. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.